não seria possível aquela meia dúzia de translocados, golpistas, vândalos, fazer aquela barbárie que nós vimos em Brasília, se isso não fosse verdade. Todos conhecem Brasília, é uma capital que tem um grande reforço de segurança. Eu vim do movimento social, sei bem que quando tem uma preparação, a gente sequer chega perto da esplanada para fazer atos legítimos em defesa das liberdades democráticas, em relação às universidades públicas, contra as reformas que tiram direito dos trabalhadores. E meia dúzia de translocados, que não chegavam nem a 5 mil, passar que nem uma avenida, invadir Supremo, Câmara, Senado, vandalizar obras de arte, não seria possível se não tivesse tido omissão, prevaricação, conluio de agentes de segurança com os golpistas. O Anderson Torres é um deles, que era o secretário, não tenho nenhuma dúvida, né? Além de outros tantos que precisam ser investigados ali nesse processo. Já tem mais de 1.000 presos, que me parece que é importante, mas é preciso chegar à rede de financiamento que garantiu essa estrutura golpista no 8 de janeiro, além, é claro, de uma reforma que me parece profunda, né, como, por exemplo, a demissão do chefe, do comandante do Exército, que protegeu os golpistas na frente do QG do Exército e foi substituído corretamente pelo presidente Lula. Agora, eu acho que a gente não pode reinventar a história, os fatos estão aí. Em 64 teve uma ditadura civil-militar, um presidente popular apoiado pelo povo que foi deposto pela força das armas. O que nós vimos nos 21 anos foram assassinatos, tortura, morte, desaparecimento, fechamento das liberdades democráticas, e nesses 21 anos que o capitão Alberto, não sei o que ele definiu, mas relativizou a ditadura, o golpe militar, o que eu vejo que é lamentável é que nós não fizemos justiça de transição, Carol, ou seja, não houve uma investigação profunda para contar ao povo brasileiro o que aconteceu e responsabilizar militares e civis envolvidos no golpe, né? Todos os outros países da América Latina fizeram. Ditadores acabaram presos, morreram presos, como foi o caso do Videla na Argentina, do Pinochet no Chile em prisão domiciliar, mas foi condenado, responsabilizado, e no Brasil não. Esses que patrocinaram o golpe seguiram dentro das Forças Armadas brasileiras e também na sociedade, porque teve vários empresários que financiaram aquele golpe em 64. Isso tem repercussões hoje, por isso que eu falo que é fundamental uma reforma das estruturas militares, levando em consideração aquilo que a camada de baixo fala, porque o Bolsonaro foi responsável por uma reforma da Previdência que forneceu altas gratificações para o alto oficialato do Exército e massacrou os de baixo, os cabos, soldados, praças, que vão ter que trabalhar mais e recolher mais para poder se aposentar. E como defendi eles na reforma da Previdência, né, que atacou os militares de baixo, seguiremos defendendo agora na próxima legislatura direito para os de baixo, além de, obviamente, a necessidade de garantir uma democratização e, obviamente, a responsabilização de todos os agentes de segurança e não só os de segurança envolvidos em qualquer conluio golpista. Eu acho, Carol, primeiro boa tarde também ao capitão Alberto, que está aqui conosco. Eu acho assim, uma coisa é a Constituição e a responsabilidade dos militares, que pela nossa norma jurídica é justamente a segurança do país frente às outras potências, a defesa da soberania nacional e, claro, a segurança e transporte de urnas, como falava o capitão Alberto, enfim, mas o que o presidente está falando se refere, obviamente, à escalada de processos de participação política ativa. Nós tivemos a participação no governo Bolsonaro de 8.000 militares, de militares que não foram para a reserva para assumir uma função pública. Nós tivemos no processo golpista do 8 de janeiro, e essa era a fala do presidente Lula, uma lógica de proteger o QG golpista que se colocou na frente do Exército. Eu não tenho dúvida, não é de todos, mas o comandante à época, que depois foi retirado da função, proibiu. Imagine o comandante do Exército dizer que não pode prender golpista na frente de um QG para o ministro da Justiça. Isso é um absurdo, é inaceitável, porque existia um processo de bolsonarização das instituições brasileiras, né? Isso aconteceu na Polícia Rodoviária Federal com Silvanei, isso aconteceu no Ministério da Justiça com Anderson Torres, que no dia 8 de janeiro já era secretário do Distrito Federal de Segurança e estava viajando nos Estados Unidos, deixou meia dúzia de translocados golpistas fazer uma barbárie em Brasília, quando na verdade nós sabemos que se tivesse qualquer programação que não fosse ajudar os golpistas, isso não teria acontecido, e depois se encontrou, agora que ele está preso, uma minuta golpista na casa do Anderson Torres, né? Agora ele está preso, respondendo
crime ou a omissão, ou no mínimo a prevaricação. Eu não sou tão otimista, acho que ele foi parte de um conluio golpista que envolveu o Anderson Torres e vários agentes, né, naquele momento, mas a justiça o dirá, está preso para responder. Mas o que se encontrou foi justamente uma minuta golpista. Então, eu imagino que o debate central é o debate da necessidade de desbolsonarizar o Brasil, por um lado, e segundo, né, de que as Forças Armadas se responsabilizem por aquilo que é a sua função, que é a proteção do Brasil frente a qualquer inimigo externo, né, e obviamente precisa de toda a infraestrutura, materiais mais modernos, investimento para que assim o faça, mas que não esteja envolvido na política eleitoral, política nacional. Se quiser, como qualquer cidadão, pode ir para a reserva, concorrer às eleições, etc., como qualquer cidadão brasileiro. Agora, essa separação é importante. O que nós vimos na época do Bolsonaro foi o contrário. Foi comandante do Exército mandando recado por nota pública e ameaçando o golpe. Isso é inaceitável. Isso é herança de uma justiça de transição que não se fez do regime da ditadura civil-militar que perdurou 21 anos no Brasil. Deputado, a deputada Melchiona, ela cita o número de militares no governo Bolsonaro. Foi um erro, deputado? Foi uma decisão do presidente, né? O presidente foi eleito pela maioria da população e ele faz a gestão da melhor maneira possível. Nós tivemos vários militares que desempenharam um bom trabalho, teve outros que nem tanto, e você tem que medir a pessoa não só por ser militar ou não ser militar, a gente tem que medir pela competência em si. As Forças Armadas é uma instituição de Estado. Em nenhum momento as Forças Armadas acusou ou flerteou com qualquer tipo de golpe à nossa democracia. Muito pelo contrário, as nossas Forças Armadas sempre fez um papel de defender a democracia. Até quando, se a gente recordar em 64, quando muitos dizem que houve um golpe, quem fez, se estiver um golpe, quem fez o golpe foi o próprio Congresso. As Forças Armadas só assumiu o país depois que o Congresso elegeu Castelo Branco naquele momento. Então, as Forças Armadas têm essa política já positivista de fazer o que está previsto na sua legislação, na Constituição. Eu sou oriundo das Forças Armadas, fui da Força Aérea, depois passei para a Polícia Militar, então conheço muito bem a instituição. É uma instituição de Estado muito séria, e colocar militares em pontos estratégicos do poder, como assim o Bolsonaro fez, porque ele conhecia muitos militares que têm um currículo brilhante, uns desempenharam um bom papel, outros nem tanto, e assim o gestor faz como lhe convier, para o melhor para o país. Mas com certeza, se a gente for medir o governo anterior, o governo do PT, o governo da Dilma, com o governo Bolsonaro, então a gente viu que deu muito certo. Nós entregamos o país agora com inflação menor do que a americana, um crescimento maior do que a China, o mundo todo em crise e o Brasil com capacidade de crescimento. Levamos água ao Nordeste, foi criado o PIX, a gente conseguiu reduzir um desemprego que saiu de 14%, entregamos agora na casa dos 8%. Isso tudo melhorando o ambiente de negócio, aprovando leis importantes junto com o Congresso Nacional, o Marco Saneamento Básico, agora que o PT quer quebrar novamente, quer perder o investimento privado que tem chegado no nosso país. Então, quando a gente faz a balança do último governo do PT e com o governo Bolsonaro, é incomparável, né? Eu acho que, então, se a gente olhar os números em si, então deu muito certo. Eu acho que uma CPI é necessária porque o pessoal está pedindo, né? É claro que o pessoal está pedindo uma CPI para investigar os golpistas, que certamente não caíram em Brasília num raio de céu azul. Foram financiadas por uma rede empresarial, né, para que fossem a Brasília. De fato, saíram de vários lugares do país com financiamento, ficaram 2 meses acampando na frente do QG do Exército, que foi o embrião do ato golpista e do vandalismo do 8 de janeiro, mas também de um atentado de carro-bomba, que ainda bem que o caminhoneiro passou no posto de gasolina e identificou que poderia ter sido uma tragédia no aeroporto de Brasília. Vocês lembram bem, saiu daquele QG ali, da frente do Exército, que os comandantes não deixavam que fossem desocupados, o que, na verdade, é, no mínimo, uma omissão grave frente à necessidade de atuar naquele momento de acabar com os atos golpistas. Eu achei muito grave a postura do ex-comandante Júlio, ainda bem que foi substituído, porque era o mínimo a ser feito, de não permitir a prisão e acabar com o acampamento golpista logo depois do 8 de janeiro. E, para mim, todos que participaram de atos golpistas e promoveram essa barbárie em Brasília são marginais, precisam ser identificados, responsabilizados, claro,
cada um no seu grau. Acho que quem financiou é muito mais grave, não tenho dúvida. Quem construiu uma rede de omissão e prevaricação, não tenho dúvida alguma, porque, na verdade, o responsável pela segurança no Distrito Federal é o GDF. E o Anderson Torres foi viajar para Orlando, casualmente lá nos Estados Unidos, né, lá onde está o Bolsonaro também, e abandonou a política de segurança pública. O Ibanez, da mesma maneira, não cumpriu a sua função como governador, e o que se viu não foram que as tropas desobedeceram, que não tinha nenhum esquema de segurança do GDF no 8 de janeiro. Por isso foi um passeio na esplanada. Claro que tinha alguns policiais que apareceram batendo foto, etc, etc. Mas não tinha esquema nenhum de segurança, o que é gravíssimo. E aí está o crime do Anderson Torres e do Ibanez. E eu acho que se o governo federal cometeu um erro, foi acreditar no governo do Distrito Federal, dizendo que estava tudo sob controle. Acho que sim, teve uma ingenuidade aí, né? Porque acreditar na palavra da extrema-direita, pelo amor de Deus, mas quem é responsável pela segurança do GDF é o governo do GDF, que disse que estava tudo sob controle, e obviamente não foi uma ingenuidade do GDF, tem a ver com uma rede de conspiração e de extremistas bolsonaristas. Não é à toa, Carol, que se achou uma minuta golpista na casa do Anderson Torres. O mesmo que foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro e que fez uma operação ilegal no dia da eleição para inviabilizar o povo nordestino de votar via PRF. O mesmo que depois foi indicado para a segurança do GDF no governo Ibanez, que também apoiou o Bolsonaro, e que um dia antes do 8, quando era fato notório que haveria o ato, que tinha caravana saindo do Brasil afora, simplesmente abandonou o país. É óbvio que tem um conluio que aí precisa ser debelado, porque o Bolsonaro, além de ter feito muito mal ao povo brasileiro, rebaixado globalmente salários, congelado em mais 7 anos, na prática, o salário dos servidores, privatizado estatais rentáveis, como a Eletrobras, ter feito o marco do saneamento, rebatendo a primeira fala do capitão Alberto Neto, que significou a privatização do sistema de água em vários estados, piorando a qualidade do serviço e, ao mesmo tempo, encarecendo a tarifa para a população, onde se privatizou a água, se viu isso acontecer. Esse governo que foi rechaçado pelas urnas não aceitou o resultado eleitoral e tenta criar uma narrativa golpista recheada de fake news para tentar justificar uma tentativa de golpe de Estado. Perderam de novo, perderam no primeiro turno, perderam no segundo turno e perderam na tentativa golpista, mas não se pode ser leniente com crime, cada um precisa ser responsabilizado pelos crimes que cometeu.